Bom, então, muito bom dia para todo mundo e vamos conhecer hoje um pouco mais a fundo as propriedades dos nossos chás funcionais. Antes de falar um pouco do chá, vamos entender como que funciona o processo da fome, né? Porque se a gente fala tanto nos chás que provocam emagrecimento, vamos entender um pouquinho como funciona a fome. A fome é um processo, antes de tudo, um processo fisiológico. Mas claro que a gente também tem a fome emocional e a gente também vai falar dela. Mas num processo fisiológico, o que acontece? O estômago, quando está vazio, vai avisar ao nosso cérebro que não tem mais comida, que ele está com fome. E aí, nesse momento, um hormônio chamado grelina vai subir no nosso organismo. Então, a grelina, quando sobe, faz a gente sentir a fome de verdade, que é a fome fisiológica. E aí, quando o seu cérebro avisa que você está com fome e você come, quando a comida chega no estômago, aí vai ter um outro hormônio que vai fazer com que você entre na questão da saciedade. Então, isso é um mecanismo fisiológico normal, natural de todos nós, só que muitas vezes ele se desregula e muitas vezes pela parte emocional que a gente vai estar falando. Então, tipo, por isso que falam para comer de 3 em 3 horas, né? Respeitar esse tempo e também mastigar bastante, porque esse período aí do outro hormônio, né, que é o GLP-1, avisar o cérebro que já está legal de comida, esse tempo é de no mínimo 20 minutos. Então, se você mastiga rápido e come rápido, eu sou uma dessas, né? O que acontece? Não dá tempo, você come além do que você precisa, porque você mastigou pouco, e aí o que acontece? O seu cérebro, quando descobre que já está saciado, você já comeu demais. Então, por isso que uma mastigação tranquila é muito importante nisso. Além da grelina, a gente tem também a leptina, que é uma substância que ela é produzida pelas células de gordura. E o que acontece com as pessoas que estão com sobrepeso? Assim como o sobrepeso desenvolve uma resistência à insulina e provoca muito diabetes tipo 2, e a gente vai falar dela mais tarde, também promove uma resistência à ação da leptina. A leptina é uma outra substância que faz com que a gente sinta saciedade. Só que quando a pessoa está acima do peso, muitas vezes o nosso organismo não consegue enxergar essa leptina no sangue e continua a comer. Então, a sensação de saciedade não acontece muitas vezes nos gordinhos. E aí a gente chega nos nossos chás funcionais, né? São 6 chás e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto eu fazia esse treinamento, eu fiquei encantada com o poder das ervas. E eu fiquei assim apaixonada, quero estudar mais e vou estudar. Esse aqui eu fiquei uns 2 dias estudando essas ervas, né? E realmente, assim, é um poder incrível que as ervas têm, até porque, né, remédios, quando começaram a ser desenvolvidos, sempre, a maioria vieram das plantas, né? Hoje nós temos sintéticos e tudo mais, mas a grande maioria dos medicamentos tem origem nas plantas. Isso aqui eles colocam mais coisas e aí vendem aí mais caro e tudo mais. Então, vamos conhecer um pouco dos nossos chás funcionais. E a gente começa com o nosso campeão de vendas, né? Que é o nosso Super Chá SB. A gente sempre é bom deixar assim as duas embalagens, porque tem pessoas que você vai encontrar que já usaram esse chá lá atrás e aí não conhecem a nova embalagem. E quando você mostra, a pessoa sabe que é o mesmo. Então, quais são os principais benefícios desse chá? Ele ajuda a eliminar as toxinas do corpo. Ele é diurético, digestivo e um emagrecedor natural. Ajuda a controlar a hipertensão, auxilia
na insônia e a má digestão. Melhora os níveis de açúcar no sangue, desintoxica e promove uma limpeza no organismo e melhora a digestão e o funcionamento intestinal. O que tem nesse chá de tão especial? O segredo desse chá está na mistura das ervas e principalmente na proporção de cada uma. E esse é o segredo que ninguém nunca vai ter. A proporção de cada erva dentro do nosso super chá é o que faz ele tão especial e as pessoas tentam copiar e não fica igual, né? E esse é o nosso segredo, que a gente nunca vai saber a proporção, né? Porque é que nem o segredo da Coca-Cola. E o que tem no nosso chá? Ele tem porangaba, centelha asiática, cavalinha, camomila, carqueja, capim-limão e folículos cássia. E a gente agora vai entender cada uma dessas ervas. Contraindicação: gestantes, lactantes, menores de 12 anos e pacientes alérgicos aos seus componentes. Tem algumas outras contraindicações e a gente vai falar aqui. Agora vamos conhecer um pouco mais as nossas ervas. A primeira erva, que é o carro-chefe do nosso chá, Super Chá SB, é a porangaba. Olhem bem para a porangaba. Ela lembra um café, né? Então, a porangaba ela é muito rica em cafeína, ácido alantóico e alantoína. Com isso, ela acelera o metabolismo, estimula o processo de emagrecimento, tem um efeito detox e ela queima focos de gordura localizada. Então, olha que maravilha de efeitos que tem a porangaba. Além de diminuir a celulite. Por quê? O que é a celulite? É uma célula inflamada. Então, quando você faz esse efeito detox, né? E ela que tem um foco na gordura localizada, né? Em acabar com as células de gordura, é natural que a celulite diminua. Aí vocês vão me dizer assim, Débora, mas se a porangaba tem muita cafeína, hipertensos não devem tomar o super chá. Não há contraindicação para hipertensos. Por quê? Porque vocês vão ver que todas as outras ervas ajudam a controlar a pressão arterial. Então, a proporção da porangaba dentro do nosso super chá SB, na mistura, não faz diferença para hipertensos. Aí, depois da porangaba, a gente tem a centelha asiática, que é essa plantinha aí. Eu peguei as fotos de todas as ervas para vocês conhecerem realmente o que está dentro de cada saquinho de chá, que faz tanta coisa boa para a gente, para as pessoas que a gente leva esse chá, esse produto. E eu peguei para vocês conhecerem um pouquinho das plantas que estão dentro dele. A centelha asiática também é muito utilizada no emagrecimento. Por quê? Ela é vasodilatador, ela estimula a produção de colágeno, é anticelulite, diminui a ansiedade e o estresse, porque ela diminui a produção do cortisol. Depois a gente vai falar do cortisol e a relação que ele tem com a fome. E por isso a centelha asiática ajuda muito no emagrecimento também, porque o cortisol ele faz a gente comer mais e a gente vai falar sobre isso. É anti-inflamatório, ele é detox também, reduz a insônia e estimula as funções neurais. Então, a centelha asiática é uma outra erva muito importante aí no nosso super chá. Aí a gente tem a cavalinha. Cavalinha, que tem poderosa ação anti-inflamatória e diurética, auxilia nos problemas renais, diminui o fluxo menstrual para quem tem a menstruação muito forte, né? Melhora até a queda do cabelo, alivia reumatismo, artrite e gota, diminui a pressão arterial e previne e trata hemorragias nasais e estomacais. Então, reparem aqui que praticamente todos os nossos componentes, as nossas ervas, têm a ação anti-inflamatória. A ação anti-inflamatória faz o quê? Sempre vai melhorar a celulite. Porque lembre-se que a celulite é uma
inflamação da célula de gordura, da célula adiposa. Aí você tem a camomila. A camomila ela é mais conhecida, ela é uma erva muito mais conhecida, usada até para beber, né? Então, uma erva aí muito conhecida, principalmente pela sua ação relaxante, porque ela é rica em apigenina. Ela promove também a saúde digestiva, auxilia no controle da glicemia, também tem ação anti-inflamatória, fortalece o coração porque é rico em flavonoides, ou seja, os antioxidantes que fortalecem o sistema circulatório, reduz a pressão arterial, os níveis de colesterol, além de aliviar o estresse e a ansiedade. Quando você pensa em camomila, você sempre pensa em calmante. Aí você tem o carqueja. A carqueja também é um chá bem conhecido, né? Que melhora a digestão, combate os gases, desintoxica o fígado, porque ele também tem muitos flavonoides, auxilia no controle da glicemia, porque a carqueja ela ajuda a reduzir a absorção de glicose do organismo e auxilia no controle da pressão arterial. O capim-limão, também muito conhecido aí, só que geralmente ele é conhecido só porque ele é gostosinho, né? Mas ele tem uma ação muito forte também. Ele é detox, ele previne anemia, ele é antioxidante, anti-inflamatório, ajuda no controle do colesterol e dos triglicerídeos, melhora o sistema imunológico, auxilia no controle da pressão arterial. Ele é antimicrobiano, então ele tem o capim-limão, ele ajuda também a limpar o organismo em relação a alguns micro-organismos, às vezes, que fazem mal a gente. Auxilia no emagrecimento porque ele é rico em citral. O que é esse citral? O citral ele previne o acúmulo da gordura abdominal e estimula o corpo a usar a sua reserva de energia. O que é estimular o corpo a usar a sua reserva de energia? Pegar as células de gordura e transformar em energia para você gastar. Então, o capim-limão ele também é super importante aí nesse processo. Aí você tem a salsa, que é aquele tempero que você não sabia, não dava nada por ele, né? Mas a salsa também está presente no nosso super chá. É diurético, combate a anemia, auxilia no controle da glicemia, reduz a pressão arterial e também melhora as funções digestivas. A salsa ela é um excelente como é que eu falo? É um excelente, assim, pós-refeições, ela ajuda muito na digestão. E você tem o folículos cássia. Folículos cássia é o sene, conhecido mais popularmente como sene. O sene é o que vai fazer aquela diarreia mais forte, que ele tem ação laxativa e ele melhora muito a saúde do fígado também. Então, essas são as ervas que compõem o nosso chá SB, nosso super chá SB. E aí a gente tem aqui algumas contraindicações, né, que a gente falou. Grávidas e lactantes, a gente já tinha falado. Quem fez cirurgia menos de 90 dias. Por que quem fez cirurgia menos de 90 dias não deve tomar o chá? Porque algumas dessas ervas, elas fazem com que o sangue fique mais fino. Elas têm uma ação que a gente chama de antitrombótica, né? Ou seja, ela vai diminuir, vai deixar o sangue mais fino. Vai ser tipo a pessoa quando tem tendência a ter infarto, a ter AVC, muitas vezes tem que tomar o quê? AS, aspirina, todos os dias, que é para manter o sangue fino. O nosso chá, ele tem essas propriedades de afinar o sangue. Então, quem faz cirurgia menos de 90 dias precisa de quê? De uma boa cicatrização. E aí, se o seu sangue está mais fino, a cicatrização vai ser mais lenta. Não é que não vai cicatrizar, mas vai ser mais lenta. Então, o ideal é que você não faça uso do chá, e principalmente cirurgias grandes. Tipo assim, às vezes a pessoa falou assim, fiz uma cirurgia de catarata.
Cirurgia de catarata é o quê? 3 pontinhos aqui dentro. Então, não são cirurgias que você realmente perdeu sangue, tem um grande corte, ou tem dreno, essas coisas. Quem faz hemodiálise também não deve. Por quê? Porque vai mexer com o sangue também. A hemodiálise já vai filtrar bastante o sangue e a hemodiálise também não deve ser feita. Quem tem doenças crônicas, sempre é bom perguntar ao médico, né, gente? Quem faz tratamento para o câncer, a mesma coisa. Pergunta ao médico. Vai ter gente que vai usar e vai ser super positivo. Vai ter gente que não. Então, sempre pergunte ao médico quando você tem doenças crônicas. Por exemplo, o Leandro, ele usava o USB, apesar, ele estava em tratamento de câncer, e ele usava o USB quando ele fazia quimioterapia. Por quê? Porque o intestino dele ficava super preso. Então, no período da quimioterapia, ele usava o USB para conseguir ir ao banheiro sem precisar de um remédio. Menores de 12 anos, porque criança não deve usar, né? Ah, Débora, adolescente pode usar, mas a gente sempre recomenda usar sob a supervisão de um adulto, porque a gente sabe os efeitos que o USB faz, principalmente das diarreias. Aí a criança vai para a escola, come besteira na cantina, e aí pode passar por um episódio não muito legal. Então, crianças não devem usar e adolescentes precisam de supervisão para usar. Doenças do intestino também não podem usar, né? Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn. Por quê? Porque já mexe muito na parte intestinal. Quem tem a pressão muito baixa, olha aí, quem tem a pressão alta não tem problema. Quem tem a pressão muito baixa, assim, por quê? Porque a pressão muito baixa pode baixar mais ainda. Então, quem tem pressão muito baixa, evita usar o USB. Quem tem anemia, gente, qualquer pessoa que tem anemia não deve fazer uso de muitos chá. Não só o USB, mas qualquer chá não deve ser utilizado como assim, tomar 2 xícaras por dia não tem problema, mas se você vai fazer como a gente sugere, né, um tratamento à base dos nossos chás funcionais, a pessoa com anemia não deve usar. Por quê? Porque é comprovado aí cientificamente que o consumo excessivo de chá ou de café diminui a absorção da hemoglobina, que é justamente o elemento ali, a absorção de ferro que vai fazer, que é fundamental para a hemoglobina, e quem tem anemia já tem a hemoglobina baixa. Então, não é USB. Qualquer chá em excesso não deve ser utilizado para pessoas com anemia. Pessoas que têm problemas de irritação no intestino, pessoas que às vezes têm hemorroida. Outro dia teve uma pessoa que falou assim, eu evacuei sangue. Mas por quê? Usou muito USB e aí o que aconteceu? Foi muito ao banheiro, a hemorroida estoura também, né? E problemas renais crônicos. Qualquer enfermidade, sempre é bom perguntar ao médico antes, porque a gente aqui não está falando de curar nada, porque nós não curamos. As ervas medicinais, elas previnem, né? Então, você vai dar um auxílio no seu organismo para evitar ter esses problemas. Se você já tem um problema, muitas vezes, alguns problemas são causados pelo nosso excesso de peso, como, por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2. E aí, o que acontece? Você tomando chá, pode ser que ali na frente você vai continuar tomando seu remédio e tomando chá. E quando fizer exame, pode ser que o seu médico veja que as suas taxas estão melhores, e aí é uma outra coisa, mas a gente nunca pode falar que o chá cura, porque chá não é remédio, ok? E aí a gente vai falar do linfa-chá agora. Linfa-chá também é outro chá que é muito vendido, né? E os principais benefícios que ele traz, ele auxilia na queima de gordura corporal, ele é antioxidante, elimina toxinas e líquidos, diminui o inchaço
é termogênico e é desintoxicante e diurético. A composição dele: hibisco, chá verde, carqueja, alecrim, hortelã, sálvia, mate verde, gengibre e guaraná. Sempre as mesmas contraindicações. E qual é a principal questão do linfa? Geralmente ele ajuda a diminuir a retenção de líquido, né? Retenção de líquido que normalmente as mulheres sofrem muito mais que os homens. E geralmente elas vêm por alterações hormonais, que as mulheres estão muito mais suscetíveis a alterações hormonais, sedentarismo, consumo de sal em excesso, produtos industrializados em excesso, geralmente são as principais causas, né, de retenção de líquido. E aí, justamente aí, para você combater o excesso de retenção de líquidos, a forma mais natural é ingerir mais água, chás diuréticos e praticar exercícios. Muitas vezes isso já é suficiente. Tem gente que toma diurético, mas tipo, se você toma um chá que já é diurético e água, pode ser também que você depois não precise do remédio do diurético, né? Recorrer à drenagem linfática também é uma boa estratégia. E aí vamos entender um pouquinho do que tem no chá linfa-chá. Então, o linfa-chá, ele tem o hibisco. O hibisco é essa flor. Quando eu era pequena, eu não sei vocês, mas a gente chupava o melzinho do hibisco. Ele tem um melzinho na ponta, né? Não é um melzinho, né? Mas ele é docinho, por isso que as abelhas adoram o hibisco. E o hibisco, ele é altamente antioxidante, tem ação diurética, é termogênico, ajuda no controle da glicemia, auxilia no emagrecimento, também, assim como a porangaba, inibe o acúmulo de gordura, melhora as funções do fígado, controla o colesterol e melhora a função intestinal. Aí ele tem o chá verde. O chá verde, ele é diurético, ele é emagrecedor, porque ele é também rico em ácido gálico e cafeína. Ele é antioxidante. Ele é bom para o coração, porque ele é rico aí nos antioxidantes, né? Calequina e flavonoides. E ele também melhora a pele e a celulite, porque ele é muito rico em vitaminas. Então, o chá verde, ele tem vitamina B, C, E e A. Aí nós temos o alecrim. O alecrim é uma planta também que a gente usa muito na culinária, né? E ele também tem muitas propriedades legais. Ele é muito rico em minerais, então ele é rico em ferro, em magnésio, em fósforo, em potássio e em vitamina B6. Ele é anti-inflamatório, rico em antioxidantes, melhora não só a pele, mas também as juntas, né, as articulações, as cartilagens e os vasos sanguíneos. Então, ele tem uma ação detox muito forte, regula o sistema digestivo, ele é um antibiótico natural. Então, o alecrim, ele ajuda a combater algumas infecções urinárias, infecções gastrointestinais. Ele é um antibiótico, considerado um antibiótico natural. E em algumas bactérias, como a salmonella, a Escherichia coli, que já tem no nosso trato intestinal, ele ajuda bastante a combater essas infecções. Ele purifica o fígado e ele é antitrombótico também. Então, ou seja, ele ajuda a afinar o sangue. Hortelã. Hortelã também é outra erva que a gente, quando fala em hortelã, a gente lembra ou de bala ou do hortelã que a gente coloca na comida. E é esse mesmo. Mas ele tem várias propriedades muito fortes. Ele melhora a digestão por causa do sabor dele. Esse sabor refrescante do hortelã ativa as glândulas salivares, que faz com que o estômago perceba, ó, vem alimento por aí. Aí ele relaxa o músculo do estômago, então ele melhora toda a digestão. Ele auxilia contra a fadiga, porque o cheiro dele, olha só que legal, o sabor ajuda na digestão. O cheiro do hortelã ativa o funcionamento cerebral. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você toma o linfa-chá,
ele tem aquele cheirinho do hortelã e o gosto do hortelã, né? Que você percebe bastante no linfa-chá. Auxilia na perda de peso e auxilia no controle do colesterol, porque melhora o fluxo da bile, que é produzida pelo fígado. Temos a sálvia. A sálvia também ela é muito utilizada na culinária, né? E a gente tem a sálvia, ela auxilia contra a depressão, ela previne doenças cardiovasculares, reduz os sintomas da menopausa, melhora a pele e o cabelo, é anti-inflamatório, ajuda na redução do colesterol ruim, que é o LDL, a gente tem o HDL e o LDL. O LDL é o colesterol ruim. Ela ajuda a diminuir as taxas de colesterol ruim, melhora as funções digestivas e auxilia também na eliminação de líquidos, ou seja, é bem diurética também. Temos o mate verde, que é o quê? Da folha da erva mate, né? Que ajuda na perda de peso, é termogênico também, diurético e ajuda a inibir o apetite. Temos o gengibre, que auxilia no sistema digestivo. O gengibre também, quando você pensa em gengibre, a gente lembra logo assim, é termogênico. É a primeira coisa que a gente lembra, né? Que ele queima, que ele acelera o metabolismo. Então, mas o gengibre faz mais do que isso. Além de acelerar o metabolismo, ele auxilia no sistema digestivo, ele melhora o funcionamento gastrointestinal, ele inibe a produção de cortisol. O cortisol, a gente vai falar mais dele, mas ele ajuda a acumular gordura e ganhar peso. Ele é altamente anti-inflamatório, ele é muito utilizado também, né? Quando a gente tem dor de garganta, a gente pensa em gengibre, alho, limão, né? E ajuda a reduzir a pressão arterial. Temos também a canela. A canela, que a gente lembra sempre, se a gente vai fazer um curauzinho, ou se a gente vai tomar um cappuccino, a gente lembra da canela. Mas a canela, ela é muito rica em cálcio, manganês e fibras. E a canela, ela tem uma propriedade muito interessante. Ela retarda o esvaziamento do estômago, fazendo com que você tenha saciedade por mais tempo. Então, por isso, assim, vai tomar um café, bota uma canelinha, porque você vai estar diminuindo a tua saciedade, aumentando a sua saciedade, na verdade, né? Ela ajuda a controlar a glicemia, ela alivia dores de artrite, também tem um alto poder anti-inflamatório. O carquejo, a gente já falou dele, né? Vou só repetir, mas ele também é presente no Super SB, né? No Super Chá SB, que melhora a digestão, combate os gases, auxilia no emagrecimento, desintoxica o fígado, auxilia no controle da glicemia e auxilia no controle da pressão arterial. Então, esse foi o linfa-chá. E aí a gente tem o esbelte chá. Se vocês olharem o esbelte chá, ele é praticamente o SB, só que sem alguns componentes, né? Porque ele tem os 4 ingredientes que tem no SB, só que o SB tem 8 ingredientes, né? 8 ervas, o esbelte chá tem 4 ervas. Então, o esbelte chá vai promover a saciedade, auxiliar na queima de gordura, acelerar o metabolismo, melhorar a digestão e ele é termogênico. E ele tem a porangaba, que a gente já falou lá no SB, a centelha asiática, que também tem no SB, a cavalinha e a camomila. Ou seja, todos os componentes da esbelte já existem no SB. Só que aí, o que acontece? Mesmo ele tendo a camomila, como a porangaba aí no SB, no esbelte, ela deve ter uma proporção maior, a gente sugere que quem tem hipertensão, Débora, quem tem hipertensão não pode tomar o esbelte? Não é que não possa tomar, mas pode sentir alguma coisa. Então, o pode sentir você toma. Se você não sentiu nada, você pode continuar tomando. Porque normalmente quem é hipertenso toma remédio para controlar a pressão. E aí, se não sentiu nada, tudo bem. Mas se sentiu alguma coisa diferente, a dor de cabeça, alguma coisa, aí sim você dá
troca o chá, porque o esbelt chá pode dar ter alguma contraindicação em relação aos hipertensos. Porque ele tem a porangaba, e aí a gente vê no rótulo dele, né, na capa dele, folia magra. Folia magra é um componente da porangaba. Então, que é justamente isso que ajuda a queimar os focos de gordura e diminuir a celulite. A folia magra é a porangaba também, como ela é conhecida. Então, você repara que a maioria dos componentes aqui do esbelt, somente a camomila ajuda a reduzir a pressão e a cavalinha, mas os outros dois não. Então, por isso, a gente sempre deve ter cuidado ao indicar o esbelt para uma pessoa hipertensa. Lembrando que todos os chás, como são muito diuréticos, você precisa aumentar o consumo de água que você toma, porque o chá não substitui a água. Então, você vai tomar o chá e a água, ok? Então, o esbelt, ele é um chá que também a gente não sugere que você tome o esbelt após as 16 horas, porque ele pode fazer com que você não durma, porque ele é pancadão na porangaba. Então, a chance de do termogênico estar ali, ó, da cafeína, estimular você e você ter problemas para dormir, então não é sugerido tomar o esbelt após as 16 horas, ok? Lembrando que no final a gente vai abrir para perguntas. Aí nós temos o Santé. As pessoas às vezes falam assim, mas qual a função do Santé? Porque a gente só pensa no emagrecimento, né? E o Santé, ele é riquíssimo em antioxidantes, né? Então, ele elimina toxinas, ele promove o rejuvenescimento, desintoxica o organismo, melhora a digestão e o funcionamento intestinal, e isso já ajuda também, né, no emagrecimento. E ele é antioxidante. Ele tem jasmim, estévia, capim-limão, cavalinha, centelha asiática, carqueja, banchá, chá verde, porangaba e camomila. Então, olha só como ele tem meio que uma mistura de SB, né, com ele mesmo. Então, ó, vamos lá, vamos entender um pouquinho que ele tem mais erva até que o próprio SB. Então, a gente às vezes olha para o Santé, eu acho ele o chá mais gostoso. Então, ele tem a porangaba aí de novo, que é a nossa queridinha. A centelha asiática, que a gente já falou dela. Eu vou falar mais das ervas que a gente ainda não falou, né? Tem a cavalinha, a camomila. Todas essas a gente já falou lá no SB, né? O carqueja, o capim-limão, o chá verde que nós falamos no linfa chá, né? E temos o banchá. O banchá já é uma novidade. Na verdade, o banchá, ele é a mesma planta que o chá verde, só que mais madura. Então, o chá verde é feito com as folhas novinhas e o banchá é feito com as folhas maduras e até os talos, né? Então, ele tem um sabor mais suave, ele é altamente rico em antioxidantes e polifenóis. Então, o Santé, ele melhora não só a pele, mas ele melhora também todas as mucosas internas dos nossos órgãos, porque os nossos órgãos são feitos também de pele, não a pele como a gente vê aqui, mas são mucosas. Então, o Santé, ele melhora todas as nossas mucosas e pele. Quem tem problema de espinha, acne, quem tem aquele problema de acne nas costas, né? Principalmente homens têm muito acne nas costas, ele melhora bastante. Além disso, ele tem o jasmim, que é antioxidante, rejuvenescedor e relaxante, e ele tem a estévia. A estévia, ela é um adoçante natural, né? Todo mundo já conhece, né? Um dos poucos adoçantes que as pessoas falam que não fazem mal, né? Porque a maioria dos adoçantes sintéticos fazem mais mal do que bem, né? E a estévia não, ela é um adoçante natural que melhora o HDL, que é o colesterol bom, lembra?
fazendo assim com que diminua os problemas cardiovasculares e ajuda a regular o apetite. Então, esse é o Santé. E aí a gente está falando tanto de antioxidante, eu resolvi explicar um pouquinho melhor, afinal, o que são os antioxidantes e qual a sua importância, né? Porque não adianta a gente falar e não explicar o porquê das coisas, né? Então, gente, os antioxidantes, eles são substâncias que inibem a oxidação. O que é a oxidação? Repara aqui quando você tem uma molécula estável, ela está ali toda bonitinha, arrumadinha. O que acontece? O envelhecimento, as coisas que nós comemos, principalmente produtos industrializados, muito açúcar, muito trigo refinado, produtos refinados, faz com que o organismo oxide. E quando ele oxida, ele desestabiliza as moléculas, fazendo com que os elétrons vão embora, que é esse, que aí fica o radical livre. O que é o radical livre? É um elétron que pulou da sua molécula, além de desestabilizar a molécula, fica perdido ali no nosso sangue. E o antioxidante, que aí são flavonoides, catequinas, tem várias classes de antioxidantes. Fazem. Qual a importância deles para a gente? Eles neutralizam esses radicais livres. Então, eles pegam esses átomos que estavam ali perdidos, né? E recolocam na molécula normal, formando uma molécula normal. Então, isso vai desoxidando o nosso sangue. Então, eles bloqueiam, né, esse processo do elétron ir embora e gerar o radical livre. Com isso, ele melhora a saúde das células e ajuda a preservar o DNA. Porque, gente, o que acontece? Muitas doenças surgem por causa da oxidação do nosso organismo. Por quê? Porque quando você tem muito radical livre no seu corpo, as suas células elas estão mais predispostas a ter uma alteração no DNA. E a gente sabe que muitas doenças são causadas quando o DNA ele é mutado por algum agente interno ou externo. Então, a importância dos antioxidantes é preservar a saúde das células e manter as células sadias. Tá bom? E aí a gente tem o Glicontrol, que auxilia aí no controle da glicemia, né? Ajuda a normalizar os níveis de açúcar no sangue, auxilia no tratamento e previne a diabetes tipo 2, estimula o pâncreas a produzir mais insulina, elimina toxinas do organismo e emagrece, diminui os sintomas da azia. Então, quem tem azia também pode tomar o Glicontrol. Atua como ação antioxidante, antifúngica e antibactericida, melhora o funcionamento do fígado e trata também a prisão de ventre. Quais são os componentes? Pata de vaca, jambolão, insulina vegetal, boldo do Chile, pau-tenente, folha de amora, estévia e porangaba. E aí, gente, vamos aprender aqui um pouquinho sobre eles. O que é o pau-tenente? O pau-tenente é essa planta que está aí e ela ajuda a reduzir a prisão de ventre, melhora a digestão, controla a glicemia e tem ação antimicrobiana. A pata de vaca, aqui no Rio a gente tem muita pata de vaca, assim como planta que, tipo, a prefeitura planta nas ruas porque ela dá uma sombra legal, ela é bonita, tem uma flor linda, né? Mas ela também ajuda a controlar a glicemia, porque ela melhora o metabolismo das proteínas e dos carboidratos. Ela tem ação diurética, reduz o colesterol e o triglicerídeo, melhora a pele e auxilia nas doenças de trato intestinal. A folha do jambolão, eu não conhecia como jambolão, minha vida inteira eu chamo isso de jamelão, até botei ali do lado jamelão. No Nordeste chamam isso até de azeitona, porque ela parece uma azeitona. E o que a folha de jambolão faz? Ela tem propriedades adstringentes, ela também é antioxidante, controla a glicose no sangue e na urina, evita problemas cardiovasculares, auxilia no tratamento da prisão de ventre, gases e problemas de pâncreas e estômago.
o boldo do Chile. O boldo, quando você pensa em boldo, você pensa assim, depois que você tá com aquela ressaca, você vai fazer o quê? Toma chá de boldo, né? A gente só lembra do boldo no caso de ressaca. Mas o boldo, ele previne gases, auxilia na digestão, protege o fígado, por isso que o povo toma, né? Na ressaca. Evita a formação de pedras na vesícula, reduz a prisão de ventre, combate vermes, é diurético, desintoxica o fígado e é anti-inflamatório. Então, por isso que quando a pessoa exagera na bebida, muitas vezes toma chá de boldo. E tem a insulina vegetal, que é uma planta que ajuda a controlar a glicemia. E aí, gente, por que diabetes tipo 2? Porque diabetes tipo 1 é um problema que geralmente a criança já tem diabetes, né? É aquele que o pâncreas não produz insulina. A diabetes tipo 2 é aquela diabetes que a gente adquire ao longo da vida. Geralmente ela vai aparecer depois dos 50 anos. Ou se a pessoa está com sobrepeso. Pode ter criança com diabetes tipo 2? Pode. Se ela for obesa, pode ser que faça diabetes tipo 2. Né? Por quê? O que é o diabetes tipo 2? Como é a pessoa que come muito açúcar, que está com sobrepeso, normalmente a insulina ela começa a ficar o que a gente chama de resistência, nosso corpo começa a gerar resistência à insulina. Então, o pâncreas é o órgão responsável por produzir insulina. No caso da diabetes tipo 1, ou produz pouca insulina ou não produz insulina. Então, você precisa... São os casos das pessoas que são dependentes de insulina, que tem que tomar insulina, não só em remédio, mas aplicar insulina para poder sintetizar a glicose, que é a molécula base aí de energia, né, do nosso corpo. E o diabetes tipo 2, o que acontece? O pâncreas produz insulina, mas alguma coisa ali faz com que a nossa célula não reconheça a insulina. E aí, se você não reconhece a insulina, a célula não absorve ela e aí acaba que a glicose fica alta no sangue. Entendeu? Então, é como se como se o nosso corpo atacasse as células do pâncreas. Então, gente, a maioria do diabetes tipo 2, ela acontece muito por causa do excesso de peso. E aí você, com o chá Glicontrol, você pode melhorar bastante isso, podendo depois até consultar o médico, verificar as taxas, né? A gente tem tido muitos relatos positivos em relação ao Glicontrol para quem tem glicemia alta. E tem também aqueles pré-diabéticos, né? Aquelas pessoas que o médico ainda não diz que é diabético, mas tem lá a sua glicose 110, 120, tipo, a glicose tem que ser até 99. E aí você tomando o Glicontrol. Agora, o Glicontrol, ele é o único chá que é amargo. Não sei se todos já experimentaram, mas ele é bem amargo. E aí você tem o sono bom, que é o nosso último chá, né? Que ajuda aí a melhorar o nosso sono. Então, ele reduz os efeitos da insônia, ele ajuda a reduzir dor de cabeça, promove um sono de qualidade, ajuda a relaxar, alivia o estresse e reduz a ansiedade. E ele tem camomila, folha de maracujá, capim-cidreira e melissa. Esse é um chá que ele é indicado até mesmo grávidas e lactantes podem tomar, porque é um chá assim, que não tem contraindicação. Folha de maracujá é a conhecida passiflora. Toda vez que você toma um remédio, você vai na farmácia e procura um remédio natural para dar uma relaxada, tem passiflora. Passiflora é a folha do maracujá. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou nervosa, vou tomar um suco de maracujá. O suco de maracujá não vai te acalmar. O que mais te acalma no maracujá é a folha do maracujá. Porque ele tem essa passiflorina, tem flavonoides, glicosídeos e alcaloides. Todos eles têm propriedades sedativas, calmantes, soníferas, né? Sendo muito útil no tratamento
de ansiedade, tensão nervosa, insônia e dificuldade de concentração. Aí você tem a camomila, nós já falamos dela, né? Que tem ação relaxante, é rico em apigenina, promove a saúde digestiva, auxilia no controle da glicemia, tem ação anti-inflamatória, fortalece o coração, reduz a pressão, melhora os níveis de colesterol e alivia o estresse e a ansiedade. Temos a melissa, que é a erva cidreira. Ela é mais conhecida como erva cidreira, capim-cidreira, que tem ação calmante e ajuda também o trato digestivo e diminui a ansiedade. E aí vamos entender um pouquinho o que o sono muitas vezes tem a ver com emagrecimento. A gente muitas vezes, sempre é bom, quando a pessoa for usar o super chá, também utilizar o sono bom. O sono bom ele deve ser utilizado sempre. Por quê? Gente, o sono de qualidade faz toda a diferença para a nossa saúde. Como funciona o relógio do sono? Então, entre 5 da manhã e 17 horas, ou seja, um horário mais ou menos que a gente está acordado, né? O organismo ele produz e acumula adenosina, que à noite vai facilitar a produção da melatonina, que é o hormônio ali do sono, né? Das 17 às 21 horas, os olhos percebem a mudança da luz e já envia estímulos para o cérebro, avisando que o corpo está se preparando para dormir. Das 21 às 3 da manhã, essa adenosina que foi produzida durante o dia começa a se transformar na melatonina, que é o hormônio que produz o sono. Das 2 às 3 da manhã é o pico de melatonina, é quando você está com aquele sono bem profundo. Das 3 às 5, o cérebro começa a produzir o cortisol, que vai acelerar o metabolismo, aumentar a pressão e preparar o corpo para acordar. E o cortisol é um hormônio que inibe a melatonina. Quando você não consegue ter um sono de qualidade, você começa a afetar, você diminui o seu raciocínio, você começa a ter reações mais lentas, você pode ter depressão, desordens mentais, problemas de memória, aumento da pressão arterial, tem mais riscos de doenças cardiovasculares, mais riscos de diabetes, aumento da obesidade e o mau funcionamento do sistema imunológico. Lembra que eu falei com vocês que eu ia falar a questão do cortisol e a perda de peso? Vocês reparem aqui que o cortisol é o hormônio que a gente começa a produzir antes de acordar, para preparar o corpo para acordar. Cortisol ele é conhecido também como o hormônio do estresse. Então, o que acontece? Se você produz mais cortisol, aumenta o nível de cortisol, você aumenta seu nível de estresse. Quando você está muito estressado, acontece um outro problema. Você vai diminuir a produção daquele neuropeptídeo que eu falei lá no início do treinamento, que é a leptina, que vai te dar a saciedade, que é aquele peptídeo produzido pelas células de gorduras. Se você diminui a leptina no seu corpo, o que acontece? Aumenta a sua fome, porque se o seu corpo não entende que você está satisfeito, está com a sua saciedade ok, você vai passar a ter a sensação de fome. E se você tem a sensação de fome, você faz o quê? Você come. E aí, quando você come, você acumula gordura, que quando acumula gordura, você engorda. Essa é a fome emocional que é causada pelo aumento do cortisol no nosso corpo. Logo, se você tem uma noite de sono ruim, você vai ter mais cortisol no seu corpo e vai desencadear todo esse processo também em relação à obesidade. Por isso que sempre a gente deve sugerir que a pessoa use o sono bom junto aí com os nossos outros chás. Por quê? Porque uma noite de sono faz bem como um todo no nosso organismo, mas principalmente ajuda a ter um melhor resultado na questão do emagrecimento. Bom, gente, esse era o treinamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de compartilhar a tela e eu vou abrir para perguntas. Eu vi que algumas pessoas parece que perguntaram enquanto eu estava gravando.
como eu falei, não podia estar vendo o chat enquanto isso. Então, eu vou agora parar de compartilhar a tela. É no vermelho. E aí, agora, estou aqui para ouvir vocês e gerar aqui. Deixa eu só desligar a câmera de quem está com a câmera ligada. Deixa assim. E aí eu vou começar a ver as perguntas, tá bom? Um minutinho. E eu já vou para as perguntas. Acho que eu fechei. E aí, pessoal? Gostaram do treinamento? Dúvidas, perguntas, sugestões? Espera aí que agora tem que voltar aqui para entender, né? Que tá... Vamos lá. Ih, tem uma aqui grande. Deixa eu ver. Onde a cliente fez uma pergunta. Pesquisei, mas eu não consegui entender. Está aproveitando que vocês compartilham. Qual é a erva presente que não pode ser consumida por lactantes? Já que o Santé não tem contraindicações e tem as ervas que no USB. Eu peguei o anfitrião, tá? Para te ajudar. Imaginei que seria ela. Na verdade, quem fez essa pergunta, acho que foi Thaís. Na verdade, Thaís, principalmente o Sene, né? A folícula escássia aqui, e a própria porangaba, porque a porangaba, o Santé também não deve ser utilizado por lactantes. Na verdade, a gente fala que o chá que pode ser usado é o sono bom. Por quê? Lactantes, cafeína, vai deixar o bebê mais ligadão, né? E aí depois ele não vai dormir e vocês vão depois ficar reclamando. E tem o Sene, que dá essa diarreia. E tudo que a gente come, né, passa para o nosso bebê. Então, é muito por isso. Deixa eu ver se antes da Thaís tinha alguma pergunta. Não, agora vamos lá, vou descer. Então, tem a da Thaís aqui. Pode encerrar o vídeo. Podemos usar o USB e o Linfachá ao mesmo tempo, 1 litro de cada? Então, Alex, normalmente eu utilizo, geralmente assim, eu começo utilizando 1 litro de USB, pode usar junto, mas usar junto é não misturar as duas ervas juntas, tá? Você vai fazer o USB e vai fazer o linfa. E a sugestão que eu dou é 1 litro de USB e meio de linfa. E aí você alterna os dois ao longo do dia. Deixa eu ver aqui. Qual chá seria bom para infecção urinária? É o que tem o alecrim, se não me engano, é o linfachá, que ajuda aí, porque o alecrim ajuda para a infecção urinária. Não é assim, como eu falei, chá não é remédio, né? Mas que vai auxiliar, porque tem componentes que ajudam aí nesses casos. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois eu vou estar mandando os slides, sim, tá? Uma outra coisa importante, né? A gente sempre fala ali, né? Pode tomar quente ou gelado. Nas minhas pesquisas, eu percebi que, tipo assim, as ervas têm muito mais efeito quando tomada quente. Eu sei que às vezes, pô, aqui no Rio de Janeiro, um calor danado, a gente prefere tomar o chá geladinho. Mas geladinho não tem o mesmo efeito que quente, tá? Então, se eu tiver que dar uma sugestão, tome o chá quente, porque preserva muito mais as substâncias. Aldemir, a gente faz infusão, né? Porque a gente faz a infusão das folhas, né? Eu podia dizer que o chá ali seria o saquinho que a gente tem agora, né? Mas o nosso, na verdade, é uma infusão, porque você coloca as folhas na água, depois coa e vai tomar essa infusão aí. Deixa eu ver aqui.
Cara, Felipe, tem muitos chás que ajudam no controle do colesterol, como você viu. O USB, ele é muito forte nisso. Luzinete, eu falo que grávidas e lactantes são seres à parte, então sempre consulte o médico. Eu acredito até que não tenha problema, mas consulta o médico. Repete a pergunta. Esqueci, né? A Luzinete está me perguntando se pode tomar colágeno grávida, né? Eu sempre peço para perguntar ao médico. Acredito que não tenha contraindicação, mas pergunte ao médico. O nome técnico do sêmen é folículos cássia. Tem outros nomes, a gente utiliza o folículos cássia. Olha que legal, ó, a Aliene aí, ó, falando que depois que começou o USB, melhorou as rachaduras nos pés e diminuiu e não teve mais cólica, né? E com isso já fez vendas para magrinhos. Mas é o que eu falo, a gente fala super chá USB, seca a barriga, mas, cara, o USB ele é um purificador do nosso corpo, sabe? Ele faz um detox muito forte. Então, até magrinha pode tomar e com certeza vai ter benefícios. Luzinete, lactantes e grávidas, né? Colágeno, pergunte ao médico. Aí, ó, Thaís está respondendo aqui, ó. Sou lactante, perguntei para o Cris, me respondeu que Santé não tem contraindicação nesse caso. Bom, ele pode deixar teu neném mais ligado, porque o Santé tem a porangaba. Mas eu vou encerrar aqui, então, o meu vídeo e vou continuar aqui terminando as perguntas mais um pouquinho, tá bom? Como é que eu encerro o vídeo? Tá, Leandro, encerra. Na sua opinião, podemos usar o USB por quanto tempo? Então, isso é legal. O USB é bom utilizar os primeiros